Bem-vindo ao canal Escatológico. O vídeo de hoje é para tentar, mais uma vez, acabar com a ilusão do heliocentrismo. Porque isso tem sobrevivido atualmente, principalmente por causa da traição de alguns, ok? De alguns que se dizem amantes da palavra de Deus, mas que são traidores dela. Ok? Então, nós vemos aí muitos comentários, bíblias comentadas e comentários bíblicos, os pretensos comentaristas, porque eu não posso chamar isso de comentarista, ok? Os caras que colocam lá no texto bíblico, junto do texto bíblico, uma informação a respeito da astronomia moderna. Eu tenho uma Bíblia aqui, já fiz vídeo sobre isso, que mostra eles falando, olha, porque a galáxia Via Láctea, ela leva não sei quantos bilhões de anos para dar a volta em torno de si mesma. Isso aí não é um comentário para estar em uma Bíblia. Agora, uma Bíblia herética, sim, né? Sim. Porque esses caras, principalmente os adventistas, ok? Eles se infiltraram nas sociedades bíblicas. E estão tratando você, cristão, como um imbecil, um idiota, ok? Porque é o seguinte, os adventistas, ok? Eles se dizem criacionistas. Mas existe aí uma... eu estou falando da cúpula. Não sei se você que está me ouvindo aí, assistindo o vídeo, eu sou adventista, mas eu acredito na Terra plana. Bom, você está indo contra a cúpula, ok? Do adventismo. Porque eles querem conciliar o heliocentrismo com o criacionismo. E você sabe por que isso? Primeiro, por vaidade humana. Segundo, porque eles desejam dar glória ao ser humano. Tá? Vaidade é o seguinte, não, nós cremos na Bíblia, mas nós podemos conciliar mediante a razão, o sistema criacionista, ou a criação, com o sistema espúrio do heliocentrismo. Então eles querem dar uma satisfação, certo? Para o academicismo, a academia dos ímpios, ok? O academicismo, essa academia fundamentada no secularismo pagão, ok? Certo? Vai em qualquer universidade hoje que você vai aprender, eles vão tentar ensinar você a ser ateu. Porque se você crê em Deus, você é um idiota. Não, porque nós é que somos inteligentes, porque nós é que investigamos a matéria pura, independentemente da existência aí da metafísica. Nós somos limitados à investigação apenas dos fatos. E falando isso, eles enganam os outros. Eles criam realidades alternativas que nada tem a ver com a verdade. Não tem nada a ver com o mundo em que você vive. Então é isso, eles, mediante a vaidade humana, eles querem serem aceitos, ok? Como pessoas inteligentes. Eles não querem um evangelho que escandalize o ímpio. Que escandalize o ímpio. Então, eu estava lendo aqui no livro de Enoque, né, pessoal? Muito interessante aí. Eu vou ler esse livro aqui, ó. Não, ele todo não, só uma partezinha. Esse livro aqui, ó. Tá? É escrito por um adventista. Eu conheço ele, é uma pessoa, gente boa, é um cara legal, tal. Fundador aí do Museu Criacionista que tem aqui em Brasília. Mas, infelizmente, eles erram. Ele escreveu esse livro aqui para propagar, infelizmente, propaga o erro. Propaga o erro, por quê?
Como disse, o movimento adventista defende o heliocentrismo por vaidade humana, por desejar dar glória ao ser humano também. Né? Nesse livro aqui, ele faz questão de falar a respeito de Sir Isaac Newton, que tem um livro que foi escrito aqui. Ele fala primeiro aqui, ele diz, né, fala a respeito da mudança dos tempos e da lei, diz que esse livro está de acordo aí com os estudos que os adventistas fazem do capítulo 7, versículo 25 de Daniel. Vou deixar alguma coisa aí na descrição depois. E aí ele diz assim, ó, nas considerações feitas em seguida sobre a questão da tentativa de mudança dos tempos e da lei, adota-se como pano de fundo a exposição profética do capítulo 7 de Daniel, feita pelo movimento adventista, tal qual é apresentada no comentário bíblico adventista, ou outras publicações, como por exemplo, as 3 seguintes editadas pela Sociedade Criacionista Brasileira. Sucessos preditos da história universal, O Sábado, e mais recentemente o livro O Cientista Sir Isaac Newton, Adventista. Então esse livro aqui, ele defende o heliocentrismo, pessoal, por causa da adoração ao sábado. Certo? Ele fala do ciclo astronômico e diz aí que Deus criou. Engraçado que eles afirmam isso, né? Que Deus criou o universo, certo? Heliocentrista, que a Terra gira e que isso aí foi tudo feito por Deus, né? Concatenado todos os movimentos terrestres, porque isso aí, esses movimentos de rotação, né? Na verdade, especifica, ou na verdade, como poderia dizer, demonstra, nesse momento, demonstra a existência, né, mediante um plano de Deus, uma planificação, um design divino dos meses, dias e anos, entende? Então ele fala aqui que reportando ao relato bíblico os luzeiros no firmamento, ou seja, os astros, quer com luz própria, quer refletida. Vejam só, ele nega que o sol, ele nega que a lua tem a sua própria luz, né? E Jesus mesmo fala que a lua não dará a sua claridade, certo? E esse em grego está no genitivo, né? Que a claridade que vem dela. Não reflete luz do sol coisa nenhuma. Mas eles têm que torcer as escrituras, pessoal. Isso que o demônio faz, né? Torce as escrituras. E fala, para sinais, para estações, para dias e anos. À medida em que a Terra efetuasse o movimento de rotação em torno de seu eixo e o de translação em torno do Sol, acompanhada pela revolução da Lua ao seu redor. Aí a complexidade da mecânica celeste, que tenta descrever o movimento relativo da Terra e dos astros, resulta, em primeiro lugar, do fato de que o observador fixo na superfície da Terra, na realidade está acompanhando aquele movimento de rotação e de translação da Terra, enquanto que o próprio Sol se desloca no interior da galáxia. Vejam só. E esta, por sua vez, se movimenta também em conexão com as demais galáxias, do chamado grupamento local e assim por diante. Aí coloca aqui, vejam só aqui. É isso aqui que eles acreditam, gente. Olha aí, as bolinhas, né, tudo girando. O Sol aqui. Aí, o Sol antes ele era considerado uma estrela fixa, né? Agora a moderna astronomia já diz que, né, ele também gira carregando o sistema solar, né? O sistema solar está caminhando, girando. E eles conseguiram colocar isso em comentários bíblicos, né, de bíblias de estudo. Então, é um absurdo. Né? É um absurdo. Aí ele fala, aqui,
O primeiro problema que surge é o da definição do dia. Aí ele vai falando que tem a ver com o movimento celeste. O dia solar tem duração maior do que o dia sideral. Aí vejam só o que ele fala aqui, pessoal. De fato, além do seu movimento de rotação e translação, a Terra apresenta também um movimento de precessão, semelhante ao que se observa em um peão cujo eixo de rotação não se mantém estável. Então, é por isso que o mundo tá todo mundo aí pirando, né, cara? Tá todo mundo pirando, porque a gente tá assim, ó, igual um peão, né? No liquidificador, certo? Tá bom. Semelhante ao que se observa em um peão cujo eixo de rotação não se mantém estável. Esse movimento, vejam só, é ocasionado pela atração exercida pelo Sol e pela Lua. Vejam só, sobre a massa terrestre equatorial. Olha só, gente, tendendo a endireitar o eixo de rotação da Terra. Não, é impressionante. O eixo terrestre desloca-se lentamente, descrevendo uma superfície cônica, o cone de precessão, e o plano do Equador, perpendicular ao eixo, oscila de maneira correspondente com relação ao plano da eclíptica, como se pode ver na figura 3. Então é esse movimento aqui, pessoal. Precessão, ó. Tá movimentando aqui também, entendeu? É o cone de precessão aqui. Bonito o nome, né? Olha aí. Então a gente tá assim e tá assim, ó. Eu tô lembrando daquele pessoal que faz aquela dancinha de rap, né? Nos anos 70 fazia muito, girava assim, né? Agora vejam só, né? Como isso como isso pode partir da mente de uma pessoa que diz que crê nas escrituras. Eu estava lendo aqui o livro de Enoque. Vejam só. Vejam só, aqui no capítulo 2. Vou ler, tá, pessoal? Aqui. Observe o que ocorre nos céus. Como os astros celestes não mudam as suas órbitas. E as luminárias, tá? Que estão nos céus, como todas, surgem e se põem em ordem, cada uma em seu movimento, e não transgridem a lei a qual foram submetidas. Transgressão da lei é isso aqui. Transgressão da lei de Deus é isso aqui, certo? É essa palhaçada aqui, ó. Terra, globo, eixo terrestre aqui, precessão, rotação, translação, né? E tudo isso por causa da vaidade humana, do desejo de dar glória ao ser humano e não a Deus, e da adoração ao sábado, tá? Isso aqui tudo é para dizer que o sábado é aquele negócio, é o dia para se adorar, né? Quem está aí adorando a Deus no domingo, indo à igreja, ou adorando, fazendo reunião de oração em casa no domingo, está em pecado, né? Tá certo? Sendo que o próprio apóstolo Paulo falou que cada um, né, tem gente que guarda um dia e tem gente que acha que todos os dias são iguais, certo? E para ele isso não tem problema, tá? Porque esse pessoal está destruindo a graça de Deus e colocando doutrina humana, né? Tá escravizando o ser humano no quadradinho deles, ok? E começa a escravidão aqui, ó. Aqui, com essa palhaçada aí de que nós estamos girando, tá? Que a Terra é um globo. Então, Enoque continua. Veja a Terra, veja, olhe, observe, tá? Observe a Terra e preste atenção às coisas que ocorrem nela. Deus deu para nós sentidos, pessoal, tá? Da primeira à última, como são inabaláveis, como nenhuma das coisas sobre a terra muda, mas todos os trabalhos de Deus se mostram para você. Tudo aquilo que Deus fez se mostra para você.
Veja o verão e o inverno, como toda a terra enche de água, com as nuvens e o orvalho e a chuva caem nela. E ele vai falando aqui, né? Aí, veja só, aí ele vai falando, né? Observar as estações, e observe como as árvores se cobrem de folhas. Preste atenção e conheça todos os trabalhos de Deus e reconheça como Ele que vive eternamente os fez. Veja como o mar e os rios, da mesma forma, não mudam e realizam as tarefas de seus mandamentos. Aí ele dá uma advertência aqui, vejam só. É para vocês que estão escrevendo isso aqui, tá? Mas vocês não foram inabaláveis, nem respeitaram os mandamentos do Senhor, mas se afastaram e falaram orgulhosamente, e com palavras duras, com as suas bocas impuras, contra a grandeza de Deus. Ah, vocês que têm um coração duro, não terão paz. Portanto, malditos serão os seus dias, e os anos de sua vida serão reduzidos, e os anos de sua ruína serão multiplicados em execração eterna, e vocês não terão misericórdia. Então, fala isso, né? Chama essas pessoas, eles são na verdade ímpios. São ímpios, tá? Estão misturando a verdade com a mentira. É muito melhor o cara falar o seguinte, olha, eu não sou criacionista não, tá? Porque eu creio no heliocentrismo. Porque isso aí, a crença no heliocentrismo, nesse negócio da Terra girar, pressupõe a crença no Big Bang. E pressupõe, pessoal, a crença na mentira da gravidade, né? Então, isso aí tudo é uma introdução, tá? Porque o nosso vídeo é a respeito da farsa da gravidade, certo? A farsa da gravidade. E tem um livro que eu estou lendo, muito interessante, eu traduzi alguma coisa aqui para vocês. E esse livro, eu baixei ele aqui no Kindle, pessoal. Se vocês puderem baixar o aplicativo, quem tem iPhone aí, não sei se esse aplicativo, não sei se tem para Android. É o Kindle, né? E você vai poder ler. É o livro chamado Terra Firma. Esse tem a capa dele aqui para vocês. Muito bom mesmo. Uma pesquisa muito bacana a respeito da Terra plana, ok? E ele compara isso com fatos, com a ciência, a verdadeira, e com as escrituras, não é? Então, vamos ver aqui se eu consigo. Calma aí, pessoal. Então, é isso aqui, ó. Dá para ver aí? Terra firma. The Earth not a planet, proved from scripture, reason and fact, ok? Terra firma. Então, é uma pesquisa muito boa, certo? Tá aqui, ó, o autor. É um livro antigo, né? Vejam só. David Wardlaw Scott. Aí ele cita o Salmo 24:2, 1901. Copyright 2013, read books. This book is copyrighted and may not be reproduced. Então o livro foi escrito em 1901, certo? E agora republicado, né? Republicado aí. Nova edição, ok? A partir de 2013.
Então, eu traduzi algumas partes do livro, certo? E vejam só, ele mostra de forma bem interessante, né? Então, desde o começo do século XX já se tem essa ideia, entendeu? Porque o que eles querem fazer é o seguinte, eles querem dizer que é unânime a aceitação desse heliocentrismo por parte da comunidade científica. E realmente não é. E nós, terraplanistas, ok? Nós que não acreditamos nessa bobagem de heliocentrismo, estamos muito bem acompanhados. Vocês vão ver aqui. Muito bem acompanhados por pessoas de alto gabarito. Tá? Então é o seguinte, você vê a arrogância, né, desse pessoal do heliocentrismo, né? Eles colocam lá uma capa, uma máscara. Agora todo mundo está usando máscara, né? Coloca lá a máscara de nós somos sábios, inteligentes, temos o QI elevado. Aí vai lá o sujeito, pega um globo e coloca lá, né? Não, é o seguinte, nós estamos girando, tá? Aí coloca o globo, mas é porque para girar daqui até ali, isso aqui leva 1 hora, eu não sei quantos graus, 15 graus, para girar daqui até ali, por isso que nós não sentimos a Terra girar, está girando, mas ao mesmo tempo ela está girando a alta velocidade, né? Aí, não, é porque tem a gravidade. É a gravidade, pessoal, certo? Aí vai lá um monte de abestado olhando aquilo ali. Será? Aí fica em dúvida, né? Gente, será mesmo isso? Sendo que crianças de 4 anos já conseguem identificar, né, através dos seus sentidos, que não foram deturpados por esses idiotas, entendeu? Então, elas conseguem identificar, né, que a Terra não gira. O próprio Sir Isaac Newton, agora eu estou lendo aqui a tradução aqui, tá, pessoal? O próprio Sir Isaac Newton nem tenta dar uma prova da verdade da gravitação. Para ele, tudo é apenas suposição do começo ao fim. Assim ele diz. Vamos ver o que ele diz. Mas a razão, aspas, tá? Mas a razão dessas propriedades da gravidade nunca pude deduzir até agora dos fenômenos. E não estou disposto a formular hipóteses sobre eles. Pois o que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese. E nenhum tipo de hipótese é permitido na filosofia experimental, em que proposições são deduzidas dos fenômenos e não generalizadas por dedução. Fecha aspas. Então vejam só, o próprio Sir Isaac Newton, ele tinha consciência, de que essa invenção dele, a gravidade, era algo impossível de ser provado mediante os fenômenos da natureza. Testemunho de alguns homens capazes contra a teoria copernicana. Aí ele continua falando aqui, não Isaac Newton, o autor agora, né? Não é de surpreender que homens capazes que estudaram o assunto da astronomia moderna tenham rejeitado com desprezo a teoria da Terra como um planeta giratório. Permitam-me citar algumas instâncias de nomes conhecidos. Tycho Brahe, o distinto astrônomo dinamarquês. O Tycho Brahe, que floresceu logo após Copérnico, escreve o seguinte. Então, em inglês é Tycho Brahe. O nome do cara é Tycho
B-R-A-H-E, Tycho Brahe. O distinto astrônomo dinamarquês que floresceu logo após Copérnico escreve o seguinte: tem uma cratera lá na Lua, tá? Que apelidaram a essa cratera de Tycho Brahe, ok? Vejam só o que ele escreveu. A massa pesada da Terra, tão pouco apta para o movimento em todos os aspectos, não poderia ser deslocada da maneira que se propunha, ou que se propõe, que se movesse de 3 maneiras diferentes como os corpos celestes. Que se movesse de 3 maneiras diferentes como os corpos celestes, sem um choque com o princípio conhecido da física, mesmo que pudéssemos deixar de lado o testemunho expresso das Escrituras. O grande Lord Bacon, o pensador mais profundo de sua época, se opôs completamente ao sistema copernicano de astronomia, como pode ser visto em várias passagens de seu novo órgão, de umas das quais cito o seguinte: de maneira semelhante que o movimento investigado seja aquele outro movimento de rotação, tão celebrado entre os astrônomos, resistindo e opondo-se ao movimento diurno a oeste, a leste, que os antigos astrônomos atribuíam aos planetas e também aos céus estrelados, mas Copérnico e seus seguidores na Terra, e se pergunte se algum desses movimentos é encontrado na natureza ou se não é uma teoria fabricada e assumida para conveniência e abreviação do cálculo e para favorecer esse belo projeto de explicar os corpos celestes por círculos perfeitos. E o mais certo é que, se pudermos raciocinar como homens comuns por um tempo, descartando as ficções dos astrônomos e das escolas, cuja moda é irracionalmente fazer violência aos sentidos e preferir o que é mais obscuro. Então, isso tudo tem a ver até com o ocultismo, pessoal. Isso, o movimento aparece aos sentidos como descrevemos, e uma vez fizemos com que fosse representado por uma espécie de máquina composta de arame de ferro. Em sua confissão de fé, Lord Bacon também diz: creio que Deus criou os céus e a terra, e lhes deu leis constantes e perpétuas, que chamamos de leis da natureza, mas que não significam nada além das leis de Deus, da criação. Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, vamos fazer em várias partes, ok? Essa série aqui, A Farsa da Gravidade. Então fiquem atentos aí e tenham a plena certeza, ok? Que nós que cremos numa terra estável, imóvel, nós que cremos na terra imóvel, estacionária, estamos muito mais respaldados, tá? do que aqueles que creem nas bobagens arrogantes desse sistema falido. Ok? Fica a dica.